Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô muito animada hoje porque a gente vai entrar num texto denso, mas muito instigante e que propõe uma mudança radical na forma de pensar. A gente vai desbravar o capítulo 5, mais especificamente a seção 4 da tese de doutorado do Otário Maciel sobre o realismo complexo. É um texto fantástico, né? Essa seção se chama Caminho para o Realismo Complexo, focado no método especulativo. Isso mesmo. A nossa grande missão aqui é entender como a filosofia pode, investigar essa complexidade alucinante do mundo real, sem se perder em abstrações vazias ou cair em puras adivinhações. E para resolver esse quebra-cabeça, a tese une dois gigantes da filosofia, que são o Nikolai Hartmann e o Alfred North Whitehead. Exato. É um cruzamento metodológico super ambicioso, digamos assim. O texto articula o rigor prévio do Hartmann com toda aquela audácia imaginativa do Whitehead para criar um verdadeiro manual de navegação para a mente humana. Mas antes da gente entrar nessa engenharia filosófica toda, eu queria propor uma imagem. Geralmente, quando se fala de uma investigação muito rigorosa, a gente tem uma expectativa de precisão matemática, né? Quase como na engenharia. Sim, aquela coisa de que uma ponte aguenta o peso de 100 caminhões ou ela simplesmente desaba. Total. Ou um exame de raio-x que mostra o osso quebrado ali com aquela linha branca serrilhada e o médico aponta e diz: o problema está exatamente aqui. É um processo binário, sabe? Limpo, direto e, acima de tudo, seguro. Pois é, e essa é a promessa da ciência clássica. A nossa mente é meio que viciada nessa segurança toda. A gente quer que os fenômenos do mundo sejam visíveis, isoláveis e que caibam em caixinhas perfeitamente categorizadas. Mas aí o texto convida a gente a dar um passo para dentro do mundo da filosofia contemporânea e do realismo complexo. E, de repente, essa máquina de raio-x parece queimar os fusíveis. O cenário investigativo fica vasto, entrelaçado, caótico e é, honestamente, bem intimidador. Muito intimidador. E para entender o peso dessa solução que o Hartmann e o Whitehead oferecem, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. O texto faz um diagnóstico bem duro do passado da filosofia no capítulo anterior, falando sobre um certo correlacionalismo e a herança da colonialidade. Então, o que exatamente deu errado para a gente precisar de uma abordagem totalmente nova? Olha, o diagnóstico do capítulo 4 é basicamente que a filosofia moderna se trancou numa sala cheia de espelhos. O correlacionalismo, em termos simples, é a ideia de que o ser humano não tem acesso ao mundo em si, sabe? Apenas a correlação entre o pensamento humano e o mundo. Uhum. A velha filosofia operava na premissa de que tudo que a gente pode conhecer é como o universo aparece para nós. Isso. O que até soa prudente no começo. Mas o texto argumenta que essa postura rapidamente virou uma lente supressora. Supressora no sentido de apagar o que não importa para o ser humano. Precisamente. Ao focar quase exclusivamente na percepção humana e naquelas narrativas eurocêntricas. E daí vem a crítica à colonialidade e à modernidade, a filosofia ignorou a escala assombrosa daquilo que o texto chama de matéria antrópica. Peraí, vamos pausar nesse termo porque matéria antrópica soa um pouco impenetrável. A gente está falando de tudo que existe fora da bolha humana. Sim. Imagina as reações nucleares acontecendo agora mesmo lá no núcleo de Júpiter. Ou a biologia bizarra daquelas criaturas nas fossas abissais do oceano. Ou até os micro-organismos operando no solo da floresta amazônica. Nada disso precisa da percepção humana para existir. Caramba, é verdade! A realidade é esmagadoramente maior do que a nossa capacidade de medir ou de descrever essas coisas. Quando o correlacionalismo reduz a realidade àquilo que o humano consegue processar, ele atua como um supressor da complexidade. O texto propõe abandonar essa arrogância. Em vez de supressores, a gente deve agir como assembladores. Assembladores? Como alguém que faz uma colagem. Mas como alguém que mapeia e reúne conexões, sabe? Assemblar é o ato de colecionar e montar essa multiplicidade infinita de entidades que existem no mundo, reconhecendo que elas interagem de formas que muitas vezes a gente nem capta. Faz todo sentido. Então, voltando para a analogia da sala espelhada,
É como se a filosofia passasse séculos fascinada com o próprio reflexo, ajustando a iluminação para o rosto humano parecer melhor. E agora a tese diz: quebrem o espelho e olhem pela janela. Exatamente isso. Mas o problema é que, ao quebrar o espelho e olhar para a rua, a gente vê um trânsito caótico, tempestades de areia, galáxias colidindo. É um choque de realidade. Como é que a mente humana processa essa avalanche de informação sem entrar em pânico? Ou pior, sem começar a inventar explicações mágicas? Aí que tá. É nesse exato momento de vertigem, quando a gente olha pela janela, que o Nikolai Hartmann entra em cena na tese. O Hartmann entende esse pânico diante da complexidade, e a resposta dele é um balde de água fria na ansiedade filosófica. Ele impõe que a investigação verdadeira precisa ser postérios. Ou seja, algo que vem depois. Ele cria tipo um pedágio metodológico antes de qualquer um poder teorizar, né? Uma série de pedágios muito caros, na verdade. O Hartmann meio que proíbe o pesquisador de olhar para o caos pela janela e imediatamente inventar uma teoria para arrumar tudo. Antes de ter o direito de especular, é obrigatório passar por 2 etapas de um trabalho braçal exaustivo. A primeira etapa é a fenomenologia descritiva. Que seria descrever os fenômenos sem julgamento. O texto fala em abraçar a dadidade do mundo. Eu confesso que dadidade soa meio estranho para mim. O que significa isso na prática? Dadidade vem de aquilo que é dado. É a matéria bruta da experiência antes da gente tentar explicar ela. Pensa num cientista que observa um novo comportamento numa matilha de lobos. A fenomenologia descritiva exige que ele apenas anote o que os lobos estão fazendo. Tipo, como eles se movem quando uivam e tal. Isso. Ele não pode, nessa etapa, dizer eles estão fazendo isso por causa de uma hierarquia alfa. Isso já seria especulação. A dadidade é o esforço doloroso de apenas testemunhar e registrar as essências como elas se apresentam. Nossa, é quase um exercício de contenção, né? Uma disciplina imensa de não saltar para as conclusões. Mas o texto menciona uma segunda etapa antes de permitir a especulação, que é a aporética. Eu entendo a aporia como um beco sem saída, um paradoxo insolúvel. Como que mapear beco sem saída ajuda a construir o caminho para o realismo complexo? A aporética é, talvez, a contribuição mais fascinante do Hartmann. Trata-se de mapear os problemas que recusam qualquer solução aparente. O instinto humano, especialmente na modernidade, é esbarrar uma contradição e imediatamente forçar uma teoria artificial por cima dela. É só para a equação fazer sentido e a angústia acabar logo. Para ter aquela falsa sensação de controle. Exato. O Hartmann exige o oposto. Se a observação leva a um impasse, o trabalho do investigador é descrever o tamanho, a textura e as paredes desse impasse. Olha, isso faz muito sentido em cenários do mundo real. Eu fico pensando em alguém tentando resolver um problema sistêmico numa empresa ou até numa crise complexa de saúde pública. Se um gestor chega no primeiro dia, vê a confusão e impõe um novo manual de regras criado da própria cabeça, a chance de fracasso é imensa. Total. Vai dar tudo errado. Né? O gestor que atua como Hartmann dita passaria meses apenas descrevendo os fluxos de trabalho e principalmente mapeando onde os departamentos entram em conflitos insolúveis. Ele documenta o gargalo sem fingir que tem a cura imediata. É uma analogia irretocável. A aporética é justamente a coragem de suportar o peso do ainda não sabemos. O erro histórico da filosofia moderna era tapar os buracos da realidade com massa corrida conceitual, criando superfícies lisas e falsas. O Hartmann exige que as rachaduras sejam preservadas e estudadas. Então, recapitulando a dinâmica do Hartmann, a especulação não é o ponto de partida de um pensador brilhante que acordou inspirado. Ela é o prêmio suado de um investigador exausto. É como construir um edifício. Ninguém tenta erguer o telhado da especulação sem antes bater a laje da fenomenologia e testar a resistência daquelas paredes grossas de aporias. E só quando o alicerce está firme, quando os limites do que se sabe e do que não se sabe estão claros, é que o Hartmann concede o que ele chama de método conspectivo. Método conspectivo. Isso. O termo vem de conspecto, que significa olhar o todo, ter uma visão de conjunto.
É o momento em que a mente recebe autorização para se afastar dos detalhes esmagadores e tentar enxergar o panorama. É a versão do Hartman para teoria ou especulação. E é exatamente aqui que a seção do texto faz uma transição espetacular. O Hartman preparou o canteiro de obras, montou as fundações de forma impecável e disse: pronto, agora vocês têm permissão para construir o telhado sistêmico. Mas que ferramenta a gente usa para construir esse telhado de maneira estruturada? A tese responde trazendo o Alfred North Whitehead. Whitehead entra pesado aí. Whitehead tem uma definição muito particular e exigente do que essa filosofia não tem. Com certeza. Whitehead define a filosofia especulativa como o esforço contínuo e rigoroso para moldar um sistema geral de ideias que seja capaz de interpretar absolutamente todos os elementos da nossa experiência. Não é uma especulação no sentido de palpite, mas no sentido de projetar uma rede de conceitos. E para essa máquina conceitual funcionar, ele divide ela em dois grandes hemisférios. O primeiro é o lado racional. Vamos dissecar esse lado racional, então, porque o texto diz que ele é movido por duas engrenagens centrais, que são a lógica e a coerência. A lógica me parece o critério mais instintivo, né? Uma teoria não pode afirmar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Não pode ter autocontradição e as definições precisam ser cristalinas, certo? A lógica é o controle de qualidade primário, sim. É o que impede a teoria de cair num absurdo gramatical ou matemático. Mas a grande inovação do Whitehead está na segunda engrenagem desse lado racional, que é a coerência. O conceito de coerência para o Whitehead é muito mais profundo do que simplesmente fazer sentido, sabe? Significa que todas as ideias fundamentais dentro do sistema pressupõem umas às outras. Eu acho que eu preciso de mais materialidade aqui. O que significa pressupor umas às outras de uma forma tão radical assim? Significa que se a gente tentar isolar um conceito do resto do sistema, ele perde completamente o significado. Nenhuma entidade, nenhuma ideia pode ser concebida em completa abstração do resto do universo. Pensa no conceito de em cima. Tá, em cima. Ele não possui sentido ontológico nenhum sem o conceito de embaixo. A identidade das coisas se dá pelas relações que elas estabelecem com todo o restante. A coerência do Whitehead exige que a teoria não tenha conceitos soltos, sabe, peças avulsas que não conversam com o todo. Tudo é relacional. Mas isso não gera um problema estrutural grave? Se a coerência dita que tudo no esquema racional está tão absurdamente entrelaçado que nada pode ser isolado, esse sistema não fica extremamente frágil? A imagem que me vem à mente é tipo um suéter de lã tricotado de forma contínua. Se a gente puxar um único fio solto da lógica conceitual, a roupa inteira não desfaz. A teoria não entra em colapso. Essa é uma crítica clássica e demonstra exatamente por que um sistema não pode depender apenas do lado racional. Uma teia de conceitos puramente lógica e internamente coerente pode funcionar perfeitamente, mas existir apenas como uma miragem na mente humana. Pode ser tipo um jogo de xadrez impecável, com regras fechadas, mas que não tem nenhuma conexão com as chuvas, com a economia ou com os movimentos sociais lá fora. Um suéter perfeito de ideias abstratas não aquece ninguém no mundo real. Faz sentido. E é por isso que o Whitehead apresenta o segundo hemisfério, que é o lado empírico. É o momento de descer das nuvens da abstração matemática e encostar os pés na lama da realidade. Exatamente. Para que o projeto não seja só uma fantasia bem argumentada, para que seja de fato o motor do realismo complexo, o sistema tem que dar conta do real e da tal matéria antrópica que a gente falou. O lado empírico do Whitehead estabelece duas exigências bem draconianas. A teoria precisa ter aplicabilidade e adequação. É fundamental diferenciar esses dois. A aplicabilidade parece ser o teste de tipo, isso funciona em algum lugar? Alguns itens da nossa experiência real, no mínimo, precisam ser interpretados de forma bem-sucedida pelo esquema. Isso mesmo. A aplicabilidade garante que a teoria não é alienígena. Se a gente cria um esquema sobre como a biologia evolui, ele tem que ser aplicável para explicar por que os ursos polares têm pelagem branca no Ártico. Se falhar no caso mais básico de aplicação, o esquema é descartado. Tá, mas e a adequação? Ela eleva o grau de dificuldade ao extremo, né? A adequação é o grande terror dos filósofos sistêmicos. Whitehead afirma que um sistema adequado
É aquele onde não deve existir nenhum item da experiência que não possa ser interpretado por ele. Você não pode simplesmente varrer uma anomalia para debaixo do tapete só porque ela estraga a simetria da teoria. Nossa, nenhum item. Deixa eu ver se a relação de mapa e território ajuda a visualizar essa estrutura toda. O lado racional, a dupla dinâmica da lógica e da coerência, garante que o nosso mapa seja desenhado de forma consistente. Garante que não existam ruas que cruzem a mesma ponte em direções fisicamente impossíveis no desenho e que a escala faça sentido. Mas é o lado empírico, a aplicabilidade e a adequação que obriga a gente a sair do escritório e verificar se as ruas do mapa de fato existem na cidade, lá fora, e se a gente não esqueceu de desenhar um rio inteiro só porque ele não cabia no papel. Explora uma mecânica fascinante chamada de acoplamento, ou coupling, entre esses dois lados. Como a realidade é dinâmica e complexa, a investigação não pode colar o mapa na cidade com supercola, sabe? É preciso operar um trânsito contínuo. O texto fala sobre a necessidade de alternar entre um acoplamento rígido, que é o tight coupling, e um acoplamento flexível, que é o loose coupling. Mas como é que o investigador ajusta esse acoplamento no mundo real? Como a gente evita que essa instrução seja apenas mais um conceito abstrato? Inicialmente, eles chegam com as teorias já estabelecidas de biologia marinha. Eles aplicam essas teorias de forma rígida, num tight coupling, para medir a temperatura da água, a salinidade, classificar as espécies conhecidas. A conexão entre a teoria e o objeto é firme, exata e matemática. Ah, mas inevitavelmente eles vão esbarrar numa criatura bizarra que se alimenta de minerais de um jeito que os manuais dizem ser impossível. E é aí que ocorre o loose coupling. O acoplamento flexível entra em cena quando surge o inesperado. Diante dessa nova espécie que quebra as regras, os cientistas não podem forçar a criatura a se encaixar na teoria antiga. Eles precisam afrouxar o rigor do mapa, temporariamente. A teoria tem que ceder um pouco. Sim, a linguagem científica passa a incorporar ambiguidades, suposições e incertezas. A teoria fica mais solta para conseguir englobar a novidade sem quebrar. É um exercício de respiração conceitual. A teoria inspira a complexidade caótica do mundo, afrouxando suas regras, e depois expira, ajustando uma nova clareza lógica. O acoplamento transita constantemente entre a firmeza analítica e a hospitalidade à bagunça do real. E para realizar esse afrouxamento na linguagem, o Massel aponta para a metafísica experimental, né? Fica claro que as palavras que a gente usa no cotidiano muitas vezes não suportam o peso do realismo complexo. O vocabulário precisa ser esticado. O Whitehead defende que a gente precisa dar saltos imaginativos através de metáforas. A linguagem tem que ser empurrada além dos seus limites ortodoxos para conseguir expressar realidades difusas. O que nos leva à imagem que consolida todo esse edifício metodológico. Para explicar a essência da descoberta e da especulação empírica, o Whitehead nos presenteia com a analogia formidável do voo de um avião. Ah, o avião de Whitehead. Para mim, esse é o núcleo absoluto desse mergulho. É onde tudo que a gente discutiu se materializa. Como funciona essa dinâmica de voo? A força da analogia está nas fases bem estritas do movimento. Whitehead decreta que o método especulativo obrigatoriamente começa no chão. A aeronave precisa estar em terra firme. Isso representa a base da coleta de dados, a fenomenologia descritiva do Hartmann, as aporias mapeadas, a assemblagem minuciosa de fatos brutos, sem invenção nenhuma. Claro, afinal a gente não constrói um avião no ar. A gente junta as peças na pista. Exatamente. E quando a aeronave atinge a velocidade, ela decola para o ar rarefeito. Esse é o momento do salto imaginativo da generalização especulativa. A mente abandona a segurança dos dados singulares e sobe às alturas da coerência lógica. Lá de cima, enxerga-se o panorama, o conspecto, o padrão invisível que conecta as observações feitas no solo. Mas sabe qual é a tragédia da filosofia clássica do correlacionalismo e daqueles que tentam impor teorias de cima para baixo? É que eles construíram foguetes conceituais. Eles decolaram para o ar rarefeito da abstração e simplesmente orbitaram lá no espaço sideral, para sempre achando que as equações bonitas na lousa eram melhores que a Terra. Mas a analogia do Whitehead é um avião, não um satélite. Um avião tem pouco combustível, ele precisa retornar. Perfeito. A aterrissagem é a exigência inexorável do método.
Depois de voar e criar o esquema especulativo, é obrigatório trazer o avião de volta para o solo. É o lado empírico em ação. O voo só é um sucesso se o avião pousar em segurança num terreno novo, permitindo novas observações do mundo empírico que agora se tornam infinitamente mais nítidas e úteis porque foram orientadas pela interpretação racional construída durante aquele voo. É um ciclo ininterrupto. Observa-se na pista, decola-se na abstração coerente, aterrissa-se na poeira da experiência prática e, a partir desse novo ponto geográfico, prepara-se outra decolagem. Mas, me surge um questionamento incontornável aqui. Se toda essa nova investigação se baseia em saltos, em acoplamentos frouxos e em voos de avião contínuos, como é que a gente decide qual teoria é melhor? O texto deixa bem claro que o realismo complexo abandona a ilusão de uma verdade absoluta, com V maiúsculo, imutável e sagrada. Se a gente não tem mais a verdade absoluta como régua, como não cair no relativismo total, onde qualquer voo serve? O abandono da verdade absoluta não significa abandono de critério. Significa apenas que o julgamento deixa de ser uma guilhotina binária, do tipo isto é verdade e aquilo é falsidade. Na metodologia do Whitehead e na tese do Maciel, nós avaliamos o sucesso de um esquema categorial através da gradação de níveis. O objetivo é determinar se esses voos teóricos resultaram em boas ou mais instaurações na realidade. Boas ou mais instaurações. O que separa uma boa instauração de um desastre teórico? Uma boa instauração é julgada por sua capacidade vital de promover encontros. Quando o avião aterrissa, essa teoria consegue ajudar a investigar e organizar outras áreas do conhecimento. Ela consegue operar em contextos além daqueles para os quais foi originalmente desenhada. E talvez o mais importante de tudo, ela tem elasticidade para incorporar os elementos caóticos, vagos e renegados da experiência, sem que o seu motor entre em pane. Fica parecendo que a inteligência do sistema não está na rigidez com que ele submete a natureza às suas regras. A inteligência teórica é, na verdade, uma habilidade diplomática, né? É a capacidade de estabelecer conexões produtivas. O realismo complexo exige exatamente essa mudança de atitude. Não buscamos mais uma teoria que haja como um ditador enquadrando a força, a complexidade cósmica em meia dúzia de categorias fechadas. Buscamos teorias que atuem como pontes, que consigam fazer alianças com o desconhecido. Uma boa instauração é hospitaleira em certeza. É a prova de que o mapa especulativo não tem medo de se ajustar à textura rugosa da cidade real. A elegância do método está em reconhecer que o mundo é inexaurível e o nosso trabalho não parar de testar os limites do nosso avião. É uma estrutura de pensamento formidável mesmo. Quando a gente une o rigor quase monástico do Hartmann, de não saltar para conclusões antes de mapear os impasses, com a coragem aerodinâmica do Whitehead de lançar ideias ao ar sob a condição estrita de retorná-las à lama empírica, a filosofia se torna uma tecnologia viva pulsante. Fica a reflexão para que acompanhe esse mergulho e tenta organizar as complexidades das próprias áreas de estudo ou de trabalho, sabe? Em quais territórios ou conflitos cotidianos as nossas convicções mais sólidas estão apenas orbitando no espaço da abstração, recusando-se a realizar a aterrissagem e se testar no atrito da vida prática. É uma provocação e tanto. Bom, é isso, pessoal. O que você achou desta combinação do complexo metodológico de Hartmann com o método especulativo de Whitehead? Deixe seu comentário aqui e se inscreva no nosso canal para mais episódios. Até breve!